Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça aqui estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o A paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um sábado. Estou aqui com uma convidada aí especial que já já nós vamos conhecer. Teremos mais um dia de muito conhecimento por aqui, você não pode ficar de fora. Já compartilhe com seus amigos, com a sua família, esse programa é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paraná. E você é o nosso convidado para estar aqui conosco, viu? O programa Mais Conectados está no ar! Conectado, conectado. Conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Pois é, nós já começamos o nosso programa, vou deixar para que ela se apresente, ela é lá da igreja da 31 de março, um abraço a todos os irmãos da 31 de março, que Deus continue abençoando, e ela vai apresentar aqui essa esposa, mãe, profissional que está aqui hoje conosco para falarmos de um tema muito relevante e importante, já falamos sobre isso aqui algumas vezes, mas estamos aqui para trazer mais conhecimento. Pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Meu nome é Aline, eu sou mãe, sou esposa, sou serva de Deus, tive essa oportunidade, né, de colaborar também com a obra, e sou profissional, sou psicopedagoga, analista do comportamento, que trabalho com crianças autistas e crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Olha que legal, um tema tão relevante, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre filhos. E antes da gente começar, eu gostaria de ler um versículo aqui junto com vocês, que está em Mateus 19, o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é crianças, né? E falar também de uma parcela das nossas crianças, que são umas pessoinhas assim muito especiais que eu aprendi a amar de uma forma especial, que são as crianças que possuem algumas, vou usar num termo geral, né? Comorbidades, alguns transtornos, algumas dificuldades no neurodesenvolvimento, algumas questões ali que às vezes precisam de um cuidado maior. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Irmã Aline, como que funciona? Tive meu filho, fiquei grávida 9 meses, mas tenho notado algumas coisas. Quais são os primeiros passos para a gente descobrir algumas dificuldades que meu filho tem enfrentado? Porque muitas vezes a gente acha que só os adultos, né, passam por problemas. Sim. Mas nossas crianças também enfrentam. Quais são esses primeiros passos? Assim, eu acho que o primeiro passo é prestar bastante atenção nos marcos de desenvolvimento, né? Eu acho que a gente tem os marcos principais, todas as crianças passam por eles. Chega um determinado momento que, ligou um alerta, né? Com tantos meses teria que estar balbuciando, com 6 meses, 7 meses tem que estar começando a engatinhar, já sentando. Então, esse é o sinal de alerta. A gente pode levar, tem o marco, né? Tem o pico do desenvolvimento, mas tem um prazo que a gente consegue ir levando. Mas até onde a gente vai, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Ligou o alerta, vamos conversar com a pediatra? Vamos ver o que a gente pode fazer? A pediatra vai orientar. Não, chegou num ponto que não tem mais, né? Vamos procurar outra pessoa que vai ajudar. Então, o principal, até o primeiro ano da criança, que
que eu vejo que é o mais difícil mesmo, Sim, né? a primeira São os infância cuidados. ali é bem... São os cuidados que a gente tem, vacinação, né? Todo aquele desenvolvimento que a criança tem. Então, a gente seguir e cuidando bem certinho desse marco do desenvolvimento das crianças. E ela falando de vacinação, se você não sabe, às vezes, não sabe procurar, às vezes a gente tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. No próprio cartão de vacina tem alguns marcozinhos ali no neurodesenvolvimento, Isso, né? e agora o governo já intitulou, que criou, né, uma lei para que tenha inclusive o VIBMAP dentro da que caderneta. legal! Isso, vai ter mais específicos esses marcos, para que os próprios médicos fiquem mais atentos Sim. a essas questões do desenvolvimento das crianças. Porque, assim, tem várias questões, né? Às vezes o pai não observa muito, mas aí às vezes observa, vai no médico, o médico também às vezes não sabe. E eu vejo muito isso hoje, né? A gente recebe laudos, recebe que tem médicos que eles têm, ainda precisam se atualizar, né? Nesse sentido. Muitas questões que ainda precisam ser revistas. Então, assim, o pai é importante que o pai esteja atento. Devido à correria, muitos pais às vezes não deixam, né? E eu acho que mais a falta de informação, assim, no nosso caso, a gente viu, a gente sentiu que o nosso filho precisava de ajuda, procuramos ajuda, né, conversamos com a pediatra, na época ele ia na pediatra, ele ia na gastro, ele tinha acompanhamento com vários médicos, e todos diziam, mas não, ele tá no tempo certo, cada criança se desenvolve no seu tempo. Não caiam nessa. Infelizmente não. A insistência e a minha busca por informação fez com que eu conseguisse o tratamento adequado e no tempo correto também. Né? Porque se você espera muito, você acaba perdendo, tem poda neural nesses primeiros 3 anos, 4 anos de vida. Então, é um tempo muito importante que a criança perde. E para você que não sabe o que é poda neural, o que acontece? O nosso cérebro ele precisa estar ativo. Mas quando ele percebe que tem áreas que não estão sendo usadas, ele vai lá e é igual as plantas, né? Às vezes não está usando, ou então não tá, vai lá e corta. Então, é isso que o nosso cérebro faz. Ele é um mecanismo, assim, super inteligente, né? Isso são para todos, né? Independente se a criança vai ter, né, veio, né, já nasceu com alguma comorbidade, alguma deficiência, isso é para todo ser humano. Todos nós temos essas podas neurais, né? Temos ali por volta de 3 anos, depois temos por volta de 7, e na adolescência, que não é muito falado, que é a mais significativa, a gente também tem. Por isso que a gente sempre fala que as crianças precisam ser estimuladas, precisa frequentar ambientes, precisa ir para a escola, para que todas as áreas do nosso cérebro sejam estimuladas e trabalhadas, né? Para que quando aconteça, porque ela vai acontecer, não comprometa significadamente esse funcionamento neurológico aí, neuronal, enfim, todos esses. Mas, assim, eu sei que ela, como ela falou, ela já é uma profissional, ela também é uma mãe atípica aí, né, nessa luta, porque nós sabemos que não é fácil, não só na intervenção em si, mas também com as pessoas, porque eu sei que não é fácil, não é difícil. Eu nunca vou me esquecer de uma frase, que eu fui no centro, visitei, né? Trabalhei também, trabalho muito nessa área, e aí ela me falou uma frase sobre inclusão. Eu não estou criticando a terminologia inclusão, né? Mas ela falou isso, e eu nunca vou esquecer da minha vida, que ela falou que as crianças, elas atípicas ou não, elas não devem ser incluídas, porque elas já estão no nosso ambiente. Elas devem ser compreendidas, e eu vejo que isso é um desafio, né? Como que foi isso para você? Nossa, quando eu descobri o que o meu filho tinha, pelo que eu percebi, a senhora que na verdade estava ali, porque parece que os médicos não estavam, né? Mas como que foi lidar com isso? Não é fácil. Não é fácil, né? Eu acho que nenhuma mãe, nenhuma família, né, deseja. A gente quer aquele sonho da família. Porque quando alguém descobre que está grávida, é menina. Não, eu quero que venha saudável. É isso que toda mãe fala. Não importa se é menino, se é menina, eu quero que venha saudável. Mas às vezes a gente vai ter algumas intercorrências aí no Mas caminho. sabe que é essa fala que repercutiu muito na minha mente quando eu tive, né? No meu coração eu já tinha certeza do diagnóstico, né? Mesmo a gente
passou quase um ano nesse processo, até vir realmente o laudo, mas eu já tinha no meu coração, porque ele mostrava com as atitudes dele, né? Ele não falava, ele não olhava, ele já tinha o balançar do corpo, ele com 6 meses, ele praticamente não ficava em pé, as pernas deles era molinha. Então a gente tinha todas as características. Como a gente já tinha a primeira filha, né, a gente acaba comparando, né? Isso, os marcos dela foi bem correto, assim, então, opa, tem algo errado. E aí você pensa, como eu vou fazer? Né? Eu acho que independente do filho ter a comorbidade, você pensa assim, meu filho vai passar por vários desafios. Sim. Né? Nenhuma mãe quer pensar que esse filho vai passar por esse desafio. E aí vinha isso na minha cabeça. E vinha também, como eu vou ajudar? Eu não sei fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. E aí foi quando eu perguntei para Deus, como eu vou fazer? Né? Como? A gente acaba tendo esse questionamento também. Isso, e aí eu pensei, não, eu orei muito, pedi para Deus, né, que ele tocasse meu coração, e ele me disse, né, que eu desejei aquele filho, eu orei por aquele filho, e que a comorbidade vinha, que era para nós enfrentarmos juntos, né, então, hoje em sociedade, eu não tenho vergonha, porque ele é o meu filho desejado, né? As peculiaridades que ele precisa, eu tento explicar de uma forma mais didática, né? Com as crianças, por exemplo, eu digo para eles, né? Mas o Pedrinho tem autismo, então ele não sabe fazer. Não, ele sabe, mas de uma forma diferente. Tem coisas que a gente vai ter que adaptar para ele aprender. Então a gente vai explicando dessa forma, né? Tem muitos empecilhos, tem muitas barreiras, mas a gente entende que o propósito maior é a criança. A gente deve lembrar que sempre ali, por trás daquela necessidade maior, existe uma criança que está em desenvolvimento. Isso também eu aprendi, a respeitar a criança, né? Respeitar o tempo dela, respeitar ela como um ser humano. Sim. Isso eu acho que é o principal para qualquer situação que a gente vive. Nossa, eu vejo que é uma questão assim muito forte, esse sentido, que eu vejo que muitas pessoas colocam, e eu falo isso para qualquer situação. É como se o transtorno, a comorbidade, ou que seja qualquer outro, enfim, outra dificuldade, ela parece que vem sempre na frente, né? A pessoa já chega com isso, mas a gente tem que se... Eu já falei muito isso com os pais. Não, é por causa do pai. É uma criança, ele é um ser humano. Não há garantias, sim, não há garantias, mas a gente acredita nas melhorias, a gente acredita no desenvolvimento. Então, assim, eu percebo que é uma questão de falta de conhecimento, em que nós, como sociedade, precisamos nos adaptar. Nós somos seres adaptáveis, né? E podemos aprender. Quando você entende isso, o mundo fica muito mais fácil. E é cultural. Aqui na nossa igreja, nós tínhamos uma criança, duas, na verdade, um menino e uma menina. Mas, assim, eles eram bem diferentes. Mas eles eram crianças agitadas, enfim. Mas, recentemente, chegou um totalmente diferente. Então, nós estamos nos reaprendendo também. Então, se você vem aqui num culto, ninguém vai ficar assustado, né? Com medo, ou então, assim, com um olhar julgador, vou dizer assim, né? Porque, assim, a gente vai se acostumando. Então, o pastor chegou, olha, está vindo uma família, existe uma criança que ela tem esse padrão de comportamento. Então, assim, a gente só vai ter um cuidado, porque às vezes tem criança que não tem medo de nada, então acaba se colocando em risco, né? Então, assim, a gente só tem esse cuidado, né? Então, às vezes, os irmãos, assim, ficam de olho, porque às vezes pode se machucar. Mas eu vejo que é uma questão da gente se adaptar também. Isso, eu acho que primeiro de tudo é o respeito, sim, né? Você não é obrigado a estudar sobre aquilo, você não é obrigado a entender sobre aquilo, porque não faz parte da sua casa, né? Mas se você só respeitar e entender que aquela família tem uma forma peculiar de estar lidando com a situação, né? E essa conectividade com a igreja é maravilhoso demais. É uma rede de apoio também. É o que eu falo. A nossa igreja, graças a Deus, obrigada, pastor. A nossa igreja, irmã Cleusa também, nos acolheu, né? Nos acolheu muito quando a gente chegou com o Pedro. O Pedro ainda estava numa fase de não ficar, ele não conseguia ficar dentro da igreja.
E aí, aos poucos, a gente foi conquistando. Hoje lá a gente também tem outras crianças, né? Sim. Então, assim, é exatamente isso. O pastor falar lá na frente, é aceitar que aquela criança não consegue ficar sentadinha por muito tempo como os outros. É a gente ensinar as outras crianças que eles não precisam repetir aquele comportamento. A gente só precisa entender que aquela criança precisa daquilo naquele momento, né? Então, acho que essa aceitação, esse respeito com a criança, eu acho que é o que vale muito. E como cristãos, eu nem acho que assim, se eu quiser, não é nosso dever, né, respeitarmos o próximo, porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que amar aos outros como nós mesmos nos amamos. E quem não tem amor pela sua vida, por mais que tenha os seus problemas, né, ninguém quer morrer, ninguém quer... Você tem um mínimo de amor aí pela sua vida, né, esse respeito, então esse é o nosso dever também, respeitar o próximo. E assim, quando o pai e a mãe, porque o autismo em si, vou falar assim, outras deficiências, como uma deficiência genética, como síndrome de Down, outras questões, ela pode ser diagnosticada antes do nascimento da criança, mas no caso do autismo não. E é somente no decorrer, né? E existe também aquilo, a criança começa a se desenvolver, começa a balbuciar, e aí depois aquilo para, né? E como que... para você como mãe, como que foi a sua experiência nesse sentido? Foi desde o nascimento? Ele simplesmente parou? Você se sentiu culpa em algum momento? Foi um momento difícil? Como que foi? Não, o Pedro, ele veio apresentando já, né, as dificuldades. Com 7 meses, ele não olhava quando eu amamentava ele. E eu, né, comentei algumas vezes com o meu esposo, né, ele não olha, né, meu esposo às vezes chamava ele e ele não entendia. Então, durante esse processo, a gente também teve um processo que eu passei de uma comorbidade, então a gente ficou meio perdido ali naquele, né, com 7 meses eu tive que desmamar, fui fazer essa cirurgia bem invasiva, e aí, quando a gente começou a perceber que já estava com 9, 10 meses, né, os médicos diziam que não, que era porque eu tinha passado por um processo muito traumatizante e que eu não estava conseguindo. Exatamente, eu não estava conseguindo enxergar a criança como um todo, né? Mas alguma coisa dentro de mim dizia que realmente ele precisava de ajuda. Então, primeiro, quando você começa a ler, começa a ver que as características, né? E o que me chamou, assim, que me deu esse impulso, quando ele começou a ir para uma cuidadora, 1 ano e 3 meses. Ela me sinalizou, ela era psicopedagoga, ela disse, olha, eu acho que ele tem, procura ajuda. Então a gente já percebia, mas não precisava, né? Precisou dela falar. Então foi essa busca. Eu passei por 9 médicos, 9 pediatras, até conseguir uma que no momento de desespero, disse, eu não vou sair daqui se a senhora não me der os encaminhamentos, eu preciso saber, né? E aí Deus foi conduzindo, ele foi conduzindo a gente para o caminho correto. A gente já procurou uma neuropsicóloga para começar uma avaliação, né, psicológica nele, a gente já levou na fonoaudióloga, porque ele também, com quase 2 anos, ele não falava nada, ele nem balbuciava, ele não apontava, então assim, quando a gente ficava com ele, estava tudo bem. Mas quando a gente colocava ele com uma criança da mesma idade, que a gente fala que é com os pares, né? A gente percebia como era muita diferença. Então isso, né? Poxa, o que eu fiz de errado? Aí eu comecei. Foi na época que eu estava doente, eu dei muito valor para minha doença, não dei valor para o meu filho. Não cuidei dele como deveria, né? Será que foi durante a gestação que eu comi alguma coisa? Por quê? Porque eu não tinha essa noção de que não era, né? Até entender que realmente não era minha culpa, né? Teve uma noite que eu já sabia que ia dar, né? Que o médico ia dar esse laudo, que a gente já tinha passado por um neuro, e ela já tinha sinalizado que sim. E eu me culpando, e o que eu vou fazer agora? Como eu vou cuidar dessa criança que eu não sei, né? E aí eu orei muito e pedi para Deus, eu disse, só o Senhor pode, né? Quando eu recebi a notícia de que eu estava grávida, foi a primeira vez que eu entrei na igreja evangélica. E dali para lá, Deus foi me conduzindo durante todo esse processo. E aí Deus colocou no meu coração que eu já tinha perdido 2 bebês antes dele, e veio o Pedro, e ele disse, né, Senhor disse comigo, você pediu ele. Pedro veio para você como um presente meu. Então, ele vai mudar tudo. Aceite o Pedro como ele é.
ele é uma criança amada que você pediu e você desejou, né? Eu me emociono porque realmente eu orei muito para Deus pedindo um filho, eu desejava muito um filho. Eu já tinha vindo de 2 abortos, um de 5 meses praticamente, né? Então eu entendi que aquela comorbidade não ia parar a gente, que eu não ia desistir do meu filho ali, que eu precisava só entender o que ele precisava, né? Eu vou entender o que eu posso fazer para ajudá-lo. E aí, no dia que eu acordei, depois daquela noite eu acordei e disse, agora regacei as minhas mangas, Se né? levantou. E disse pro meu esposo, a partir de hoje, eu não sei onde eu vou, mas eu vou saber o que esse menino tem, a gente vai procurar ajuda e a gente vai fazer com que dê certo, né? Vou engolir a minha culpa, vou engolir todos os meus medos, porque ele precisa, né? Ele era um ser indefeso, Sim. ele precisava de mim. Então, naquele momento, eu entendi que se eu não tomasse a decisão, se eu não engolisse todo aquele meu medo, não ia dar certo. Foi assim que eu entendi que o meu luto acabou, né? Porque a gente tem as mães Sim. atípicas, né? O luto do filho ideal, né? Exatamente, da família perfeita, né? A minha família continua sendo perfeita, né? Porque nós nos amamos, nós nos compreendemos, nós aprendemos, né? Com as diferenças dele a lidar com o dia a dia, com os preconceitos, com os olhares, né? Com as desconfianças. Isso pra gente hoje já não importa. A gente sabe que o nosso foco é o melhor para ele. E a gente sabe que ele vai, todos os dias, Deus vai despertando ele um pouquinho, a cada dia, e ele vai conseguir ser independente. Com certeza. Nossa, eu também fiquei emocionada. Eu confesso. Eu acredito que esse processo de aceitação, ele é um processo difícil, né? No caso da senhora, ele já, desde pequeno, eu fico também imaginando, eu já ouvi vários relatos de mães, e às vezes a criança começa o desenvolvimento, mas aí ela para, aí elas falam assim, simplesmente, ele parou. O Pedro, ele não teve, ele balbuciou um pouquinho, 1 ou 2 palavras e não passou disso, então eu não tive, assim, marcos de desenvolvimento, por exemplo, ele andou certinho, um ano e meio ele estava andando, ele sentou, né, na época certa, mas a questão cognitiva dele, ele tinha o balancinho das mãos, né, que é os estins, ele tinha o corpo, ele balançava o tempo inteiro, quando ele conseguiu ficar em pé para andar, ele rodava o tempo inteiro, era uma das coisas que me incomodava muito, né, então quando a gente começou a fazer a avaliação com a neuropsicóloga, foi o que ela me perguntou, o que mais te incomoda? Eu disse, a primeira coisa que mais me incomoda é o rodar. E a segunda, eu disse, é ele não me olhar, ele não me ouve. Eu falo com ele, ele não me ouve. E a gente já tinha feito o Bera, já tinha feito os exames que, né, o médico pede, e tinha dado tudo ok. Então, e ela me explicou que o rodar é uma forma dele se regular. Então, que, de certa forma, eu estava fazendo errado e até atrapalhando ele, né? Então, toda essa informação que ela me deu nas primeiras consultas foi um divisor de águas, porque eu imaginava a gente fazer meu filho sofrer só porque eu não gostava de ver ele naquela situação, né? E para ele era tão importante, né, aquele rodar fazia com que ele entendesse tudo que estava à volta dele. Eu não sei o que a senhora vê, né, sobre isso, em relação a isso como profissional, em relação a hiperfoco. Vou estar perguntando o que a senhora vê sobre hiperfoco, qual é a sua opinião sobre? Exatamente, esse era o ponto. Eu só queria saber a opinião dela. Que eu vejo que hoje essa questão dos adultos quererem com que a criança seja o padrão, né? Porque é isso. O adulto, eu vejo hoje. Qual é a criança padrão? Aqui não se mexe, aqui presta atenção no culto, aqui. Não mas é o ideal. A criança que lê com 5 anos, né? A criança aí. Então eu vejo muito isso em muitos pais. Eles problematizam demais. É como se a criança virasse um problema, né? E eu percebo muito isso, que muitos adultos, o termo adultos, que não necessariamente seja o pai e a mãe, eles fazem com que a criança se torne algo problemático, que o hiperfoco da criança seja algo problemático. Então eu acho que isso atrapalha muito, porque quando eu olho para a criança antes do autismo, eu só estou ali aceitando aquela pessoa como ela é. Exatamente. Como ela é. Aí, nós também temos os nossos gostos.
Verdade. Se eu for olhar, eu gosto, tem coisas que eu gosto tanto, e por mim eu ficaria horas ali vendo aquilo. Claro que a gente, igual a irmã Aline falou, a gente não pode levar aquilo como e deusar aquilo lá, né? Vamos dizer aqui. Mas a gente pode usar aquilo para novas aprendizagens, para o ensino de novas aprendizagens, habilidades, né? A gente pode levar aquilo para um lado em que vá trazer benefícios para aquela criança. Tem gente que leva isso como uma problemática, né? A criança. Não, é que na verdade a gente parte do respeito, né? Novamente, voltando lá no respeito. Isso, tudo é o respeito, é entender. É entender que aquela criança naquele momento precisa, né, daquilo ali. Né? O Pedro teve o hiperfoco dele no inglês, com 2 anos e meio, quando ele começou a falar já inglês. Vamos tirar? Porque a língua materna é uma, o inglês é outra. E conversar com quem? Com ninguém em casa. Ninguém. Então, a gente foi orientado a, né, diminuir. Hoje, o hiperfoco dele já vem há uns 2 anos e pouco. Meio de transporte, avião. Ele sabe quantas turbinas tem, modelo, quando decola. Então, assim, vamos usar isso? Vamos usar para ensinar letras. Exatamente. Para ensinar. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar. Né? A gente não precisa ficar só preso no carrinho, na roda, no retrovisor. No básico, né? Exato. Então, quando a gente trabalha com a intervenção, isso eu fui aprendendo, né? Durante o desenvolvimento dele também. Na prática. Exato. E fui me aperfeiçoando, fui fazendo curso. Então, com o carrinho, a gente pode trabalhar inúmeras habilidades, né? Contar, pareamento de cores, pareamento de tamanhos, formas geométricas. Então, assim, não fica só focado naquilo. Não precisa deixar a criança ficar o tempo inteiro. Tem crianças, é tedioso. Tem crianças que precisam, né? Tem crianças que andam com aquele objeto de apego que normalmente é o hiperfoco. Elas precisam daquilo também para se autorregular. Então, vamos usar a nosso favor, respeitando o tempo da criança, respeitando o momento, respeitando se ela quer dividir com você naquele momento ou não, né? Independente da situação que está ali, ela é uma criança. O cognitivo dela não está totalmente desenvolvido, né? Nós adultos, a gente muitas vezes não quer emprestar os nossos brinquedos. Esses dias eu estava até assistindo uma palestra sobre isso. Por que a criança tem que fazer, sendo que você não faz, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar em um lugar, e eu tive um pequeno desavenço com uma colega por causa disso, porque eu acredito assim, a criança vem pra gente, então o que a gente tem que fazer? Um ambiente, as pessoas lá me chamavam de tia do show. Por quê? Porque você tem que fazer um show ali, a criança tem que gostar de você, tem que gostar do ambiente. O ambiente já, às vezes, não é tão colorido, então você já tem que deixar aquele lugar mágico para que ela queira voltar, para que ela goste daquele lugar, né? E aí ela falou assim, mas tem que... Eu falei assim, mas meu bem, vamos imaginar se fosse ao contrário. Eu vou num lugar que eu nem sei onde eu tô indo, porque às vezes tem pais que eles nem falam para a criança onde está levando, né? Esquece de dar previsibilidade. Então, você não sabe para onde você está indo, você chega lá, você vê uma tia com a cara feia, que tipo assim, tô aqui só para ganhar o meu salário. Só vai empurrar a brincadeira, faz agora desse jeito. Vamos fingir que a gente tá fazendo alguma coisa aqui. E eu me sinto mal, eu me sentiria ofendidíssimo se eu fosse num lugar e as pessoas me tratassem assim. Então, por que tratar a minha criança assim? Porque a gente, como adulto, entende que eu consigo discernir essa forma errada e que uma criança não. Mas ela também consegue. Por mais que ela não tenha maturidade em tudo, nessa questão que é o brincar, para ela é muito importante, né? É muito importante. Então, você tem que ter esse contato com ela, você tem que deixar ela sentir que você faz parte daquele momento com ela, para você entrar no mundo dela, para você fazer parte. Não é ela que tem que fazer parte de você e você fazer parte dela, né? Eu vou muito além, assim, eu acho que não é só naquele momento da terapia, eu acho que é em tudo. Na vida. É em tudo, né? Eu costumo dizer que uma coisa que logo assim que o Pedro me ensinou logo de cara, eu sempre amei criança, sempre fui muito conectada com criança, mas eu era aquela tia de abraçar, de apertar e de pegar. E aí quando o Pedro veio, no início ele não gostava muito desse contato, e foi uma das coisas que eu aprendi a respeitar o momento da criança, né? Você se abaixa para que ela consiga olhar para você, você cumprimenta. Se ela sinalizar que deseja que você se aproxime, você faz.
Ok, ó, ela gostou. Mas se você você gostaria que alguém te abraçasse sem o seu consentimento? Não é legal, né? Por que a gente acha que precisa fazer isso com a criança para tê-la próxima a nós? Então, tudo isso a gente vai aprendendo a respeitar que elas também. E isso faz com que elas cresçam sabendo também o espaço A respeitar delas. o outro também, a si mesmo e ao outro. Eu acho isso muito legal. E quando a senhora falou assim que talvez a nossa criança não tenha esse cognitivo muito bem desenvolvido. Então, se você tem, muito mais ainda que você deveria respeitar, né? É o que a gente espera, pelo menos. Respeitar aí essa criança, assim como nós respeitaríamos qualquer pessoa, sendo típica ou não, né? E assim, como mãe, como profissionais, como que é lidar no dia a dia, assim, da criança com essas questões? Como que a gente dá um bom suporte para uma criança e até mesmo para uma família? Por exemplo, porque às vezes eu acredito que a família atípica, ela às vezes vai precisar de um suporte. Como que a gente, que assim, que está de fora, pode contribuir, pode dar esse suporte para vocês? Respeito, né? Não achar que quando meu filho estiver mais disperso ali na igreja, principalmente, ou em algum espaço aberto, que não porque eu não dei educação para ele, mas é que aquele momento o cérebro dele precisou daquilo, né? Porque às vezes eles se regulam dessa forma também. A questão do amor, de enxergar a criança como ela é, né? Ah, por que você fala que ele é? Justamente porque faz parte dele. Ele nunca vai deixar de ser. Ele não é tudo. Não é o tudo, mas Ele faz é o Pedro. parte. Ele é o meu filho que tem uma parte dele, uma necessidade diferente. E é isso que eu respeito. Eu vou entender ele. Né? A igreja é o momento para a gente estar buscando alimentar a nossa alma. Sim. Buscar alimentar o nosso desejo daquilo dar certo, né? De ouvir Sim. Deus falar com a gente. O caminho é esse, tá tudo bem. Não, olha, muda um pouco a rota porque não tá legal, né? Você olhar, você ter empatia por aquela família. Olha, ele não tá muito bem agora, você quer que eu vou ali fora um pouquinho com ele? Deixar esse pai... Porque muitas vezes, eu falo isso, né, lá na nossa congregação, muitas vezes aquele momento que o pai e a mãe estão na igreja com a família, é o único momento que o casal tem para estar juntos, sentados juntos, né? E aí eles têm que estar em função daquela criança. A nossa EBD, por exemplo, eu falo para as mães, tragam as crianças. Se acontecer delas não querer ficar, a gente conversa, né? Mas é o momento da mãe se alimentar. Sim. Alimentar da palavra de Deus, alimentar dela, de voltar a enxergar porque ela. Às vezes ela né? se doa tanto, né? Muito. A maioria das famílias não tem uma rede de apoio. Às vezes a própria família, pai, mãe, irmão, tio, não sabe direito o que é e não quer assumir a responsabilidade de cuidar daquela criança. Ainda culpam os pais, agridem verbalmente os pais. O meu TCC da faculdade, muita gente nem sabe, mas foi a qualidade de vida de cuidadores de crianças autistas. E o adoecimento é altíssimo, né? Principalmente nas mães. Não estou tirando os pais aqui Isso, a gente da tem os pais que são exemplo tá? também. Mas a gente sabe que às vezes o pai está naquela correria para sustentar a família, ou às vezes não é um pai presente, então as mães que estão aí bem na luta. A gente tem muitos casos de abandono. Sim. Eu participo do grupo de mães daqui de Paraná e dos municípios vizinhos. E são várias mães que foram abandonadas pelas comorbidades, não só o autismo, né? Tem crianças, porque o autismo traz outras comorbidades. Ele normalmente não vem sozinho. Não, então muitos com deficiência intelectual, que eu acho que agrava mais essa questão de trabalhar com a criança, de lidar com ela, com as necessidades. Então, os pais simplesmente vão embora, né? Então fica essa mãe, cuidado integral, 24 horas. Ah, mas ela dorme quando a criança dorme. Né? Quando a criança dorme. Porque eu lembro que o Pedro teve um período ali que ele tinha terrores noturnos, a gente passava noites acordados, né? Tinha meu esposo que me ajudava, um pouquinho ele, um pouquinho eu, então a gente conseguia lidar. Mas e aquela mãe que é sozinha? E aquela mãe que tem aquela criança acamada? A gente tem algumas mães assim.
que o esposo sai para trabalhar, para sustentar a casa, e ela fica ali 24 horas com aquela criança. Ela não tem um tempo para tomar um banho e lavar o cabelo, ela não tem tempo de se olhar no espelho, Sim. ela perde identidade. Eu, por muitas vezes, durante esse curto período que a gente teve de tratamento do Pedro, eu não me olhava no espelho, eu não sabia mais quem eu era. Eu perdi a minha identidade, principalmente profissional, né? Eu trabalhava num ramo que era o dia todo, eu não tinha como conciliar para levar. Então, a gente priorizou o tratamento dele, sabendo que se a gente focasse naquele momento nele, a gente ia colher bons frutos depois. E é o que está acontecendo agora. Mas até você realmente entender que você tem que abrir mão daqueles sonhos que você imaginou, que às vezes não era seu, né? Mas a gente demora um pouco para entender. Então, é essa a dificuldade. Uma rede de apoio, não é todo mundo que pode pagar. Né? Você adoraria ter 1 hora do seu dia para tomar um banho demorado, para sentar na frente da TV e tomar um café. Às vezes você não tem, porque você tem que estar trocando, você tem que estar acudindo, você tem que estar dando uma medicação. Então, o adoecimento vem disso, a sobrecarga muito dedicada à criança, às vezes ao financeiro, porque o marido abandona, vai dar o quê? Às vezes não dá nada, e aquela criança precisa de cuidado. E a gente não tem esse suporte, infelizmente não se tem. E até foi interessante, isso acontece com as mulheres, mas eu fui no congresso que teve aqui, e eu vi 2 pais também, que são pais solos, né? Eu fiquei tentando imaginar como que é essa situação, o quanto é difícil. Então, assim, eu percebo assim, nós como igreja, aqui com as crianças aqui na igreja, eu sempre falo isso, pelo menos assim, quando eu estou nos cultos, eu sempre fico de olho, assim, no meu próprio trabalho, né? Sempre conversando com a minha supervisora, coordenadora, eu vejo, assim, que é um momento em que a mãe também pode ter um tempinho ali para ela. Tem muita gente que acaba julgando, né? Tipo assim, tem mãe que não tá nem aí. Não, é que aquele momento é um momento em que ela vai ter para ela dar uma descansada, uma respirada. Também não deixar de ser você mesma. Muitas mães, como a senhora falou, acabam perdendo a identidade, acaba perdendo também, não vou dizer o sentido da vida, porque mas assim, acaba perdendo algumas outras coisas. É que em certo momento você foca só na dificuldade, né? Eu acho que quando você entende que aquilo pode te transformar, pode te dar um outro objetivo, isso vai minimizando. Não que você não precise do apoio, que você não precise da ajuda. Você precisa sim. Mas aquilo vai se tornando um pouco mais leve. Você vai conseguindo, inclusive, enxergar possibilidades que você não via antes. Porque quando a gente divide, tudo fica mais leve, né? E a gente pode pedir ajuda. Tem mães que às vezes ficam um pouco receosas, né, de pedir ajuda. Mas eu vejo assim que para você conseguir, igual nós falamos no outro programa, para você conseguir cuidar do outro, você também precisa cuidar de si. Porque nós, as mães, assim, eu ainda não sou mãe, eu ia falar, nossa. É mãe, diretamente, você cuida de muitas crianças. A gente acaba, de certa forma, transferindo aquilo que a gente está sentindo para o outro, né? Então, eu acho assim que como filho também, eu acho que tem crianças, ela vai perceber ali. A criança percebe quando ela é bem recebida ou quando ela não é. A criança, ela percebe. Então, assim, querendo ou não, ela pode acabar dando alguma resposta ali para nós. Então, nós temos que estar ali atentos para como também nós estamos cuidando. Estamos cuidando somente por obrigação ou estamos tratando e cuidando dessa criança como se ela fosse uma problemática. E a gente tem que ter esse cuidado, porque na dinâmica familiar, às vezes a criança se torna uma problemática. E aí, quem gostaria de ser um problema para a sua própria família? Ninguém. Ninguém. É o que você tem que dosar, né? Tudo na vida tem que ser dosado. Exatamente. Você tem que ter aquele tempinho pro seu marido, pro outro filho, principalmente, né? Porque ele acaba se sentindo, né? Deixado de lado. Principalmente quando você tem o primeiro, né? No meu caso, eu tinha já a minha primeira filha com 7 para 8 anos, então foi difícil essa transição, essa chegada. Toda essa demanda diferente com o irmão hoje, ela entende, né? Sim. Mas eles sentem, né? É todo um contexto. Se a mãe já se cobra, eu não tenho tempo, não fiz uma tarefa, eu não consegui olhar isso, tudo bem,
Você está fazendo o melhor que você pode. Naquele momento é o melhor que você pode. Eu acho que a nossa sobrecarga aumenta muito quando a gente aumenta muito essa cobrança. A gente quer continuar sendo aquela mãe perfeita, que dá conta de tudo, mas que não vai conseguir. Infelizmente não vai. Então você vai ter que priorizar, né? Uma das coisas que eu aprendi com tudo isso é eu não sofro mais. Se eu tenho que fazer uma coisa amanhã, eu vou pensar nela hoje à noite e amanhã eu vou fazer. Se eu tenho um problema para resolver, 2 ou 3, qual é a prioridade? Eu vou resolver primeiro esse, para depois aquele. Eu não fico alimentando todos eles ao mesmo tempo. Eu não preciso. E se eu fizer isso, eu também não vou conseguir ficar bem. Então a gente tem que saber dosar e tem que saber entregar. Viver porque nem tudo cabe a nós. um dia de cada vez. O meu esposo sempre gosta de ficar vendo uns vídeos na internet, né? E ele tava até falando pra mim, tem algumas terminologias que as pessoas usam, que é o chamado aqui e o agora, ou então o desfrute, né? E a gente acaba perdendo muito isso. Às vezes a gente acaba tão na rotina, naquela eu tenho que levar minha criança a isso, eu tenho que levar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e acaba que você não aproveita, e a criança, você pode não perceber, mas ela está em desenvolvimento, e você pode perder algumas coisas nesse meio tempo, perder memórias, perder pequenas conquistas, assim, as mínimas, às vezes... Os desejos que às vezes eles tinham, Exato. que você acabou frustrando porque você também prometeu e Exato. esqueceu com a demanda toda. Claro, a gente não consegue fazer Gente, é tudo, não humano. consegue. Mas vamos dividir o tempo. Não dá durante a semana, é corrido. Vamos no sábado à tarde, num domingo à tarde. Né? Você vai ter Prioridades. esse tempinho para eles. Né? Os meus hoje estão na fase ainda de ir no parquinho. Daqui a pouco eles não vão querer mais. E aí eu vou ter mais tempo, vou falar, não fui, agora eles não querem mais. Então, a gente tem que também saber dosar Exatamente, esse tempo. desfrutar e acreditar, né, que no futuro eles serão independentes. Como que essa eu sei que às vezes gera um pouquinho de ansiedade, né? Mas e como que é o futuro? Quando a gente recebe os pais, a gente sempre tem que fazer um alinhamento de expectativa ali com os pais, né? Mas quais são as expectativas? Ai, a criança vai aprender? Será que vai ser... As pessoas usam esse termo. Será que vai ter uma vida normal? Será que vai ter uma vida normal? Como que os profissionais, vou falar assim, como a família típica, né, olha para essas frases aí? Então, eu sempre desejo que ele seja independente. Normal ele é. Exatamente, é esse ponto. Normal ele é normal dentro das peculiaridades dele, como eu sou, como você, como meu esposo, como todos à nossa volta. Cada um também tem a sua dificuldade, às vezes muito bem escondida e outros não. É porque tem gente que só disfarça. Então, não, eu quero que ele seja independente, eu desejo isso para ele, né? Eu profetizo isso na Sim, vida com dele, eu certeza. oro para que Deus desperte tanto um quanto o outro, para que eles sejam independentes, para que ele possa. Eu vou faltar um dia, desejo que seja muito, muito tarde, mas que quando eu faltar, ele consiga realmente ir no mercado sozinho, que ele consiga desabotoar o botão da calça, que hoje ele não consegue, sabe? Então, esse é o meu desejo, porque eu acho que a maior preocupação de todas as mães, ele não vai desenvolver, mas e quando eu me for? E quando eu não estiver aqui? Porque se hoje eu não tenho uma rede de apoio viva, quem me garante que quando eu não estiver, meu filho vai ter suporte? Então, acho que isso é o que mais aflige o coração de uma mãe, de uma criança com deficiência. É o depois. Então, o meu desejo é que ele seja independente, que ele consiga viver independente, que ele consiga superar as dificuldades que o autismo trouxe para ele e que ele vai ter durante a vida dele, né? Mas que ele consiga lidar com isso, que ele consiga conviver com isso todos os dias e consiga ser independente. E esse acreditar precisa começar por nós, né? Eu vejo assim que às vezes tem mães que falam, eu quero muito que meu filho seja independente, mas ela mesma não acredita nisso e ela mesma ela é capacitista com o próprio filho. Eu vejo também que tem toda uma questão de sofrimento por trás, assim, né? De algum problema de aceitação, mas eu vejo que nós temos que começar a dar essa independência para a criança, como, por exemplo, perguntar, eu posso te abraçar?
né? Você pode me ajudar a fazer uma coisa? Porque às vezes a criança já se sente rejeitada, então acaba que aquilo não vá mesmo fazer com que ela se torne uma pessoa independente e que não tome suas próprias decisões. E isso deve começar desde pequeno. Qual é a sua cor preferida? Vamos fazer alguma atividade, né? Que atividade você quer fazer? Prometi? Tenho que cumprir também. Isso. Isso E aí. como que eu posso falar? Assim, por exemplo, a senhora como mãe, como profissional, como eu posso falar disso? Eu sei que a senhora já comentou que a senhora sempre comenta na igreja, né? Mas como que eu posso falar de respeito para os outros? É, ou somente através das minhas ações? Como que a gente pode abordar uma pessoa para falar sobre isso? Eu acho que as nossas ações diz muito mais, né, do que a gente falar ou então cobrar de alguém, né? Eu acho que parte do nosso exemplo. Mas eu vejo assim, na igreja, por exemplo, são pequenas coisas que a gente pode estar adaptando, né? O meu filho tem hipersensibilidade auditiva, então a gente pode diminuir um pouco o volume do som, né? No momento que tem alguém que fala ou que canta que aquele tom de voz é o que incomoda mais, eu vou me retirar da igreja. E aí o pastor já comentou sobre isso. Olha, acontece dessa forma. Então as pessoas não precisam me olhar, não estou saindo para ir lá, para ele, né, ficar fora. Exato, é uma necessidade dele, né? Aquela criança não conseguiu ficar sentada olhando o culto todo, ela andou, ela voltou. Não é porque eu não pedi para ela ficar, mas porque ela precisou. A gente sabe que tem muita diferença. Crianças que não têm a educação e as Sim. crianças que não conseguem fazer. A gente sabe, mas elas não deixam de ser criança. Uma criança de 4 ou 5 anos para ficar 2 horas, 3 horas sentadinho, paradinho, Impossível. ela não é criança. Não, criança é movimento, criança é alegria, Energia. criança é articulação. Então a gente também tem que entender, né? Muitas pessoas foram criadas de outras maneiras. Mas será que estava bom? Será que foi E legal? como que é o Será que a reflexo gente- dessa pessoa hoje? Exato. O que se tornou, né? É muito o que eu explico até para as crianças, né, durante nossas aulas. Crianças, isso não foi legal. Então vamos pensar se eu gostaria que fizesse comigo? Vamos pensar se isso vai ser legal depois? Então fazer diferente, Sim. né? Eu sei que muitas coisas que eu recebi da forma que eu fui criada, eu não achei legal. Talvez eu trouxe algumas, né, alguns traumas daquilo, eu faço diferente com os meus filhos hoje. Claro que eu não deixo de corrigi-los, eu não deixo de educá-los, mas eu posso ser gentil em alguns momentos que eu não preciso fazer nada disso. Então, não só dentro da igreja, mas em sociedade, se a gente agisse com um pouco mais dessa questão do respeito e os limites, tudo sairia melhor. Seria melhor. E quando uma mãe enfrenta, né, esse choque do não desenvolvimento, quais profissionais a gente pode procurar? Por exemplo, porque a senhora falou que passou por 9 médicos. Nossa, foram muitos. Imagina, eu imagino o desgaste físico, emocional, né? Então, assim, hoje, olha, o meu filho não está tendo um avanço legal, está tendo algumas dificuldades. Quem eu devo procurar primeiro? Depende muito, né? Depende muito do que a criança não desenvolveu, depende do que ela está fazendo. Normalmente a gente procura primeiro quem? Um neuropediatra, né? Às vezes a gente quer encurtar, a gente já sabe algumas coisas, já tem uma certa noção. Se você é da área da educação, da saúde, Sim. você já tem essa noção. Então, quem é que pode fazer uma avaliação? Um neuropsicólogo. Ele vai fazer uma avaliação mais precisa, ele vai acompanhar psicologicamente aquela criança, o psiquiatra, dependendo da idade, né? Se já for mais adolescente. Então, ele vai fazer toda aquela avaliação. O importante é olhar a parte comportamental, porque uma criança de 0 a 3, 4 anos ainda não está propriamente Nem na fazendo escola, escolar. né? Não é- Exato. Então, um psicopedagogo, se ele não tiver a especialização na parte comportamental, ele pouco vai ajudar. Então, vamos encurtar o caminho? Primeiro, hoje eu indico para as mães. Primeiro, o neuropsicólogo. Vamos fazer uma avaliação bem feita. Vamos ver o que está acontecendo, quais são os marcos que estão atrasados, qual é a sua queixa no que você acredita que ele está, né? O neuropsicólogo vai fazer essa avaliação, você vai levar até o pediatra, o neuropediatra. O neuropediatra vai olhar, ele vai saber
por onde caminhar. E aí ele vai te dizer, vamos fazer mais um acompanhamento? A criança não fala, por exemplo. A criança tem 3 para 4 anos, não fala, fala muito pouco, vamos falar, vamos conversar com uma fono? Vamos lá levar para fazer uma avaliação, vamos ver o que né, ela vai me dizer. Vamos levar. Criança não consegue ficar com o sapato, a roupa incomoda. Ou é só um tipo de sapato também, eu conheço. Exato, um tipo de malha, roupa, né? Vamos lá levar na terapia ocupacional? Vamos lá ver? Por exemplo, o meu filho, ele caía muito. Com 2 anos e pouco, 3 anos, ele começava a correr e caía. Era um pequeno desvio que ele tinha, que na atividade física adaptada resolveu. Hoje ele não cai mais. Então vamos lá, cada criança vai ter um tratamento diferenciado. Por isso que fala que o autismo não é único, né? Porque cada um vai precisar. Então, tudo isso são esses multiprofissionais que vão te ajudar. Em alguns momentos, o médico o neuropediatra já vai mandar. Já vai na psicóloga, já vai na fono, já vai na TO. Tem uns que antes mesmo de fechar o laudo, eles já encaminham, né? Na verdade, eu acho que, assim, tem muita gente que procura o laudo. Eu quero o laudo. Não. A criança não fala ainda, tá com 3, 4 anos e não fala. Vamos lá conversar com a fono. Vamos lá, a gente levou no neuropediatra, não espera o laudo. Já vai, né? Vamos Porque lá, quanto antes... porque assim, a gente sabe que hoje as crianças estão mais em telas, as crianças estão mais Passamos recebendo. por uma pandemia. Isso, e eles estão recebendo muita informação, eles não estão fazendo, não estão emitindo. Então, isso também atrasa a criança. Tem já muitos casos de crianças que começam a fazer a intervenção precoce e com 1 ano de intervenção, Sim. não tem mais atraso, não tem mais. Então, não era um diagnóstico, era uma intervenção necessária que ele precisava. Era estimular aquela criança do jeito que precisava. Que às vezes na correria o pai e a mãe acaba que não tem esse tempo, né? E às vezes só faltava um empurrãozinho, como diz o outro. Exatamente, é isso aí. Ô, irmã Aline, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os pais, para as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes tem algum filho com alguma dificuldade, e também para aqueles que não têm, mas que conhecem algum próximo, né? Dizem que se você não conhece, alguma hora pode bater na sua porta, né? É verdade. Hoje, estudando um pouco, né, a palavra, veio ao meu coração essa palavra e eu comecei a ler, que está em João 9, 1 ao 3. E aí eu comecei a ler e eu me emocionei muito, eu chorei muito, porque eu já tinha ouvido essa palavra muito, né? Muitas vezes. Mas hoje ela me impactou tanto que, para falar sobre a culpa, né? A culpa é de quem? Porque a primeira coisa que fala, né? Seu filho tem autismo, de onde veio? Achando o culpado. Eu não preciso achar o culpado. Meu filho está ali para aquilo, né? Então, ali fala que os próprios discípulos perguntam para Jesus, né? Por que ele é cego? Ele é cego porque ele pecou? Ou porque os pais pecaram? E Jesus diz para ele que não. Que ele veio daquela forma para que ele pudesse mostrar o amor de Deus por onde ele passasse. Porque a partir daquele momento ele recebeu a cura. Deus curou para que ele levasse o nome de Deus. Né? Então hoje eu entendo que o meu filho veio para me mostrar qual era o meu propósito. Hoje eu entendo claramente o meu propósito de vida. Não é perfeito, apesar do meu filho ser muito bem desenvolvido, né? Muitas pessoas até duvidarem do laudo que ele tem, mas Pedro veio para transformar a minha vida, para transformar a vida da minha família e para me mostrar o amor de Deus. Então, mesmo no meio da sua dor, mesmo no meio das suas dúvidas, de toda a dificuldade que você passa, nunca se esqueça que tem um propósito nisso. Tem Deus trabalhando em algo em você, em algo ao seu entorno, que Ele precisa fazer. Então, entenda isso. A partir do momento que você entender que não é porque, é para que, tudo vai ter sentido. Glória tudo, a Deus. Até aquela dor imensa que você sente quando você olha para o seu filho e não sabe o que vai ser. Né? Eu costumo dizer que o autismo é um túnel escuro. Eu não sei aonde eu vou encontrar a luz, mas eu vou continuar caminhando naquele escuro. Sim. Eu vou agachada, eu vou apalpando,
Não importa, eu vou chegar na luz, eu vou chegar porque Deus está lá esperando e me ajudando. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e um para quê. Às vezes agora você não entende, mas você vai, quando você acalmar o seu coração e deixar que Deus te mostre, você vai entender tudo o que você passou, tudo mesmo. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a senhora, a família. E nós acreditamos que o melhor ainda está por vir. Nós já conquistamos tanto, mas ainda terão muitas coisas a serem conquistadas, que serão uma bênção em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Vamos orar nessa tarde? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor continue abençoando a todas as famílias que estão nos assistindo, em especial a família da irmã Aline, Senhor. Que o Senhor continue dando graça, força, Senhor, porque sabemos que não é fácil. E todas as famílias que estão aqui representadas nessa tarde. Ó, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por cada criança, Senhor, que o Senhor deixou, que o Senhor presenteou as famílias, Senhor. Sabemos que tem tantas famílias que passam por dificuldades e, Pai, te pedimos que a tua mão esteja estendida sobre elas e que essas crianças possam juntas louvar a ti e que nós possamos em um futuro breve estarmos no céu, glorificando ao seu nome. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida da senhora. Um abraço, um beijo a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Espero você aqui no próximo sábado e tchau, até a próxima!